Dívida de 50 mil reais que você não vê há anos, você não precisa pagar. O banco continua te cobrando, enviando mensagens e ameaçando, mas a lei protege o seu bolso. O problema é que quase metade dos brasileiros comete um erro fatal durante a cobrança que renova o prazo de prescrição e transforma uma dívida morta em um pesadelo judicial. Vou te mostrar exatamente qual é esse erro e como identificar se o seu dinheiro está protegido. Imagine a cena, você teve um problema financeiro há 6 ou 7 anos. Um empréstimo, um cartão de crédito ou um cheque especial que saiu do controle. Você esqueceu isso, ou pior, vive com a culpa. De repente, surge uma empresa de cobrança ou o próprio banco oferecendo um desconto imperdível para quitar esses 50 mil reais. Eles dizem que, se você não pagar agora, seu nome vai para o Serasa ou que vão penhorar seus bens. O pânico bate. Você corre para juntar um dinheiro que não tem, pede emprestado para parentes ou vende algo que não queria vender. Você paga 5 mil, 10 mil reais de uma entrada para limpar o nome. No momento em que você faz esse primeiro depósito, você acabou de dar ao banco o maior presente da vida dele. Você confessou a dívida e resetou o cronômetro da prescrição. Esse é o erro mais caro que existe no sistema financeiro brasileiro. A maioria das pessoas acredita que a cobrança telefônica é uma prova de que a dívida ainda existe legalmente. Não é. Existe uma diferença brutal entre a dívida existir moralmente e ela ser exigível judicialmente. Quando você faz um acordo, mesmo que seja de 50 reais para demonstrar boa-fé, você assina um novo contrato. Você diz ao juiz no futuro que reconhece que deve aquele valor. O prazo de 5 anos, que já tinha vencido, começa a contar do zero novamente. Agora, o banco tem mais 5 anos para entrar com uma ação de execução, bloquear sua conta bancária e buscar bens. Vamos entender a mecânica do direito. No Brasil, a maioria das dívidas bancárias, como cartões de crédito e empréstimos, prescrevem em 5 anos. Isso está baseado no Código Civil. A prescrição não é um perdão da dívida. A dívida continua existindo no sistema interno do banco, mas ela retira o direito de ação. Isso significa que, após 5 anos do vencimento da última parcela ou da data em que o banco poderia ter cobrado a dívida, o banco perde a capacidade de usar a justiça para te obrigar a pagar. Se a dívida está prescrita, ela não pode gerar penhora de bens, não pode bloquear seu salário e, fundamentalmente, não pode manter seu nome nos órgãos de proteção ao crédito como Serasa ou SPC. Se o banco mantém seu nome sujo por uma dívida de 6 anos, ele está cometendo uma ilegalidade. A lei é clara, o prazo máximo de permanência de um registro negativo é de 5 anos. Agora, faça a conta do prejuízo. Se você tem uma dívida de 50 mil reais prescrita, o valor real dela para o banco hoje é quase zero. Eles compraram essa dívida de outros fundos por centavos ou a deram como perda contábil. Quando eles te ligam, eles estão tentando ganhar qualquer valor. Se você paga 10 mil reais de um acordo para limpar o nome de algo que já prescreveu, você não está investindo no seu futuro, você está jogando 10 mil reais no lixo para resolver um problema que a lei já resolveu para você. O custo de ignorar uma cobrança prescrita é zero. O custo de aceitar um acordo errado é o valor da entrada mais a perda da sua proteção legal. Nesse ponto surge a dúvida. Isso parece bom demais. É golpe? Eu vou ser preso? Vou perder minha casa? Precisamos de prudência aqui. Primeiro, dívida civil não leva ninguém para a cadeia. Não existe prisão por dívida no Brasil, exceto no caso de pensão alimentícia. Segundo, para o banco penhorar sua casa ou seu carro, ele precisa de um processo judicial. E para abrir esse processo, ele precisa de uma dívida que não esteja prescrita. Se você recebe e-mails dizendo aviso judicial ou ordem de penhora imediata, mas não recebeu nenhuma citação oficial do tribunal, via correio com aviso de recebimento ou oficial de justiça, isso é pressão psicológica. É tática de cobrança. As empresas de recuperação de crédito usam termos jurídicos para assustar o consumidor e forçá-lo a confessar a dívida. A prova legal da sua proteção está no Código Civil e na súmula do STJ. Se passaram 5 anos do vencimento, a pretensão de cobrança judicial expirou, mas cuidado com a armadilha do acordo digital. Hoje, muitos bancos enviam links de WhatsApp com propostas irresistíveis. Quite sua dívida de 50 mil por apenas 500 reais. O objetivo não é os 500 reais. O objetivo é fazer você clicar, aceitar os termos e gerar um boleto. Ao pagar esse boleto, você gera a prova documental de que a dívida está ativa. Você revive a dívida. Se você pagar os 500 reais e depois não conseguir pagar o restante do acordo, o banco agora tem um documento novo, datado de hoje, provando que você deve. A prescrição foi anulada. Então, como você deve agir na prática hoje? O primeiro passo é a auditoria. Não confie na palavra do atendente do banco. Entre no site do Serasa, no consumidor.gov ou consulte seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito. Verifique a data exata do vencimento da dívida. Se a data de vencimento for superior a 5 anos atrás, você está na zona de proteção. O segundo passo é o silêncio estratégico. Se você sabe que a dívida prescreveu, você não precisa discutir a lei com o cobrador. O cobrador é treinado para argumentar, não para dar consultoria jurídica. Se você tentar explicar que a dívida prescreveu, ele vai tentar te convencer de que prescrição é diferente de caducidade, ou que a dívida ainda existe no Banco Central. Ele não está mentindo totalmente, mas ele está omitindo que, embora a dívida exista no sistema, ele não pode te processar por ela. O terceiro passo é a verificação do registrato do Banco Central.
Muitas pessoas ficam desesperadas porque a dívida aparece no prejuízo do Banco Central. Isso é verdade. A dívida prescrita sai do Serasa, mas continua no sistema do BC. Isso pode dificultar a obtenção de novos créditos no mesmo banco ou em bancos do mesmo grupo econômico. No entanto, isso não é um nome sujo legal, é apenas um histórico interno. É preferível ter uma restrição interna no Banco Central do que entregar milhares de reais para um banco por uma dívida que a justiça não pode mais cobrar. O que você não deve assinar? Nunca assine confissões de dívida, termos de renegociação ou acordos extrajudiciais de dívidas antigas sem antes consultar a data de prescrição. Se você assinar, você está criando uma nova obrigação legal. Você está trocando uma dívida morta por uma dívida viva. Imagine que você tem esse dinheiro guardado. Em vez de dar 10 mil reais para quitar uma dívida prescrita de 50 mil, imagine esse valor aplicado em um CDB de liquidez diária ou no Tesouro Selic. Em um ano, esse dinheiro rende juros para você enquanto a dívida prescrita continua não podendo ser cobrada judicialmente. A diferença financeira entre pagar por medo e conhecer o seu direito é a diferença entre continuar endividado ou começar a construir patrimônio. Muitos consumidores perguntam, mas e se o banco entrar na justiça mesmo assim? Isso acontece. Bancos cometem erros ou tentam a sorte. Se você receber uma citação judicial de uma dívida prescrita, você não deve ignorar o processo. Você deve contratar um advogado para apresentar a exceção de pré-executividade ou a contestação alegando a prescrição. O juiz, ao ver que o prazo de 5 anos foi ultrapassado, extingue o processo com resolução de mérito. O banco perde a ação e, dependendo do caso, pode ser condenado a pagar honorários. A chave aqui é a distinção entre a cobrança administrativa e a cobrança judicial. Cobrança administrativa, ligações, e-mails, SMS, cartas. Isso é permitido, desde que não seja abusivo ou vexatório. Você pode simplesmente ignorar. Cobrança judicial. Processo, citação, penhora. Isso é proibido para dívidas prescritas. Se você for importunado excessivamente, você pode registrar uma reclamação no PROCON ou entrar com uma ação de inexistência de débito cumulada com danos morais, caso seu nome tenha sido negativado após os 5 anos. A justiça brasileira é rigorosa com bancos que mantêm nomes sujos além do prazo legal. Para recapitular o mapa da atenção: 1. Dívida com mais de 5 anos, prescrita. 2. Cobrança por telefone, ignorar. 3. Proposta de acordo, perigo. Se pagar, renova a prescrição. 4. Nome no Serasa após 5 anos, ilegal. Cabe pedido de retirada imediata. 5. Nome no Registrato BC, histórico interno, não gera penhora. O erro financeiro mais caro não é ter contraído a dívida lá atrás. O erro é pagar por algo que a lei já removeu da esfera de obrigatoriedade judicial. Proteja seu fluxo de caixa. Não entregue seu dinheiro para instituições que lucram com a sua falta de informação. Se você tem 50 mil reais de dívida antiga, não entre em pânico ao ver o telefone tocar. Verifique as datas. Se o relógio da prescrição já bateu os 5 anos, você recuperou a sua paz financeira. Não troque essa paz por um acordo impulsivo que só serve para beneficiar o banco. Lembre-se, o banco conhece a lei, ele sabe que não pode te processar. Por isso, ele usa a pressão psicológica. Ele quer que você sinta que deve, moralmente, para que você pague financeiras e aptus. Prudência financeira exige que você separe a moralidade da legalidade. Legalmente, você não é mais obrigado a pagar essa dívida via judicial. Se você quer parar de cometer erros que custam caro e quer entender como proteger seu patrimônio e seus direitos contra os abusos do sistema financeiro, você está no lugar certo. Seus direitos financeiros explicados todos